Há um tempo atrás eu achava que era normal se sentir sozinho. Eu achava legal se sentir sozinho. Não exatamente se sentir sozinho, mas estar sozinho, sabe? Quando eu comecei a namorar, me afastei de muita gente porque eu vi que não eram pessoas que iam, assim, me ajudar em algo, de fato. E se você acha isso errado, cara, na verdade isso é uma coisa muito natural. E isso, na verdade, é a vida, tá? Ninguém é seu amigo só por ser seu amigo, não. Tem um interesse ali, certo? Pode ser o sentimento que você faz aquela pessoa sentir, pode ser na maneira que você trata aquela pessoa, pode ser a pessoa que você é, tá? Mas nesse caso, quando eu comecei a namorar, cara, foi muito rápido, mas eu automaticamente mudei meu estilo de vida, porque eu conseguia ser eu mesmo de verdade com aquela pessoa. Comecei a ter visões que eu já não antes tinha, então eu era muito perdido em relação a tudo. Era uma pessoa que basicamente não tinha um caminho, mas estava tudo bem. Foi isso que a pessoa me passou, que não, tá tudo bem, você não tem um caminho, você vai achar, né? Não precisa de pressa. De repente, eu comecei a mudar a minha forma de pensar, comecei a buscar trabalho. A pessoa me ajudou muito, me influenciou muito, pegou muito no meu pé e foi uma coisa essencial porque eu era muito preguiçoso, na verdade, eu era muito preguiçoso. E eu achava que as coisas iam cair do céu, basicamente. Então foi uma porrada de amadurecimento em poucos meses. Conforme a gente foi avançando no relacionamento, foram 2 anos assim de relacionamento. Aprendi muita coisa. E nesses 2 anos, era basicamente, minha rotina era trabalhar, final de semana, e a gente ficava um na casa do outro, tinha muita relação com os familiares, então basicamente a família dela virou minha segunda família e isso foi ótimo, tá? Então, na minha cabeça, eu não precisava de amigos, porque eu já tinha tudo que eu precisava. E de certa forma, galera, se realmente você for muito amigo de uma família, eu acho que isso pode ser que seja legal, sabe? Mas se aquelas pessoas não são totalmente seu ciclo, porque, por exemplo, eu ia na casa dela, eles estavam lá, às vezes a gente saía junto, mas não era uma coisa tão frequente. Então, o que eu quero dizer com ciclo não basta você só ver aquelas pessoas, não sei, no final de semana. Eu falo pessoas que de fato você pode contar, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu acreditava que a gente tinha uma proximidade, na verdade eu não poderia contar totalmente com a família dela porque eles não eram minha família. E mesmo que passasse 1 ano, 2 anos, eles ainda eram muito reservados e eu respeitava isso, tá? Qual ponto eu quero chegar? Eu achava que eu não precisava de amigos e, de certa forma, ela também era meio assim. Mas de um tempo pro outro, a gente começou a perceber que, cara, de fato fazia sentido. Porque a gente brigava, com quem a gente ia recorrer? Ninguém. A gente ficava um distante, um se sentindo sozinho, o outro se sentindo sozinho, basicamente os dois se torturando. Depois voltava e depois... Então, não tinha aquela coisa de tipo assim... E eu vou ser bem claro aqui, bem direto. Eu não acho legal você ficar falando da sua vida, principalmente amorosa, para familiares e amigos. Mas nesse caso, eu falo nesse sentido de você brigar com a sua namorada e você ir lá, sair com um amigo, uma amiga, só desestressar, ou ir na casa do outro, ou sei lá, fazer qualquer coisa que se distraia. Eu falo nesse sentido. Ninguém precisa saber da sua vida. Mas nesse sentido, isso é uma coisa primordial que tem que ter no relacionamento. Porque eu não sei nem dizer o porquê exatamente, sabe? Eu acho que só de eu falar já é autoexplicativo. E eu senti isso na prática. Então, por muito tempo, quando as coisas começaram a ficar muito... a gente começou a brigar bastante. Cara, foi meio que um inferno, assim, porque eu não tinha muito com quem contar. Eu me sentia muito sozinho, sabe? Muito sozinho mesmo nesses momentos. E depois que a gente terminou, depois de um tempo, eu me sinto mais sozinho ainda, sabe? Quando a gente terminou, eu me encontrei sem amigos, basicamente. Tinha uma pessoa ali que eu conversava, mas eu falo amigos, sabe? Alguém que você pode contar, um cara um amigo, uma amiga que vai topar fazer qualquer coisa. Eu falo no sentido de uma coisa legal, sabe? Não, vamos, você vai escalar, não, vamos correr. Então eu tava muito, assim, até hoje eu não tenho amigos, assim, sabe? Eu tenho 2 amigos, assim, eu posso dizer, que a gente geralmente corre. Vocês veem no vídeo, sabe?
Mas mesmo assim a gente não é tão próximo, porque eles têm o ciclo social deles, eu tenho o meu. Um amigo meu tem muito contato com a família, com amigos, ele tem muito amigo. O outro também tem muito amigo, o outro namora. Então, tipo, os caras são ocupados, assim se dizer. E, bom, chegando em mim, cara, eu não tenho amigos além deles, sabe? Eu tenho família em casa, mas é muito tranquilo. Geralmente eles saem pra algum lugar ou outro, pro mercado. Eu vou ser bem sincero, tem vezes que minha família me chama pra ir na casa de alguém e eu acabo recusando. E são coisas que eu parei pra pensar, falei, cara, mesmo que pareça chato, era importante eu ir, sabe? Isso é uma coisa que eu parei pra pensar, eu vi até num vídeo. É até um gancho, na verdade, porque pra mim todos os dias são iguais. Natal, Páscoa, Dia das Mulheres, Dia das Mães, pra mim todos os dias são iguais. A gente tem que viver todos os dias da melhor maneira possível e não em datas específicas. E isso, cara, me atrapalhou muito, tá? Porque quando, voltando até nessa questão de relacionamento, era uma pessoa que não acreditava total no sentido do Natal, em Páscoa, mas gostava. E, cara, isso me gerou um conflito grande no meu relacionamento. Porque de eu não dar presente, porque eu não comemorar, uma coisa que eu parei pra pensar só agora, que era, cara, você se torna uma pessoa chata pros outros. E, enfim, isso abre um leque também de outros pontos. Ah, mas o que é ser chato? Ah, mas você tem que fazer o que você gosta. Isso tá tudo certo. Mas se você quer manter relacionamentos, tá? E eu não falo de a força, mas se você quer simplesmente ter um convívio bom, cara, você vai ter que fazer coisas desse tipo, tá? E não é coisas, nossa, eu vou ter que ir em tal evento social forçado. Não é, cara, mas você vai ter que fazer isso porque o ser humano é assim. As pessoas gostam de afeto, tá? E voltando para os dias atuais, eu não sei, cara, se o problema é comigo. Eu não vou culpar o mundo porque eu acho que não faz sentido. Eu acredito que seja mais um problema meu mesmo. Mas eu sinto que hoje em dia é meio que um pouco difícil arrumar amigos. Eu não faço ideia de explicar porquê, mas eu sinto que é um pouco mais difícil. Isso eu acho que é porque eu tô um pouco mais seletivo, talvez. E, cara, eu não saio, tá? Eu não saio. Eu até tento sair, chamo amigos meus. Às vezes não dá. Mas eu não saio. Geralmente minha rotina é ir pra academia e correr. Eu tento ter, às vezes, interações na academia com uma pessoa ou outra. Às vezes eu quebro a vergonha de conversar com alguém. Esses dias mesmo eu trombei um cara que tava na rua com uma moto maneira. Eu falei, cara, que moto legal, a gente conversou ali. Então essas interações genuínas, assim, cara, parece que me dão uma força interna muito grande. Eu me sinto, tipo, sociável, sabe? Porque durante a semana mesmo, principalmente nos finais de semana, são os dias mais intensos. Cara, eu me sinto uma aberração, sabe? Porque eu sinto que não me conecto em nenhum grupo. Isso é até engraçado, porque a pessoa com quem eu me relacionei também se sentia assim, sabe? Hoje em dia eu entendo totalmente a importância de você ter amigos. Amigos que te convidam pra casa deles. Amigos que te chamam pra ir, sei lá, na chácara deles, ou ir em sítios, ou não, vamos acampar. E a realidade é que eu nunca tive isso, cara. É muito louco. Porque eu sempre me senti sozinho, cara, desde criança. Eu não sei se vocês vão se identificar, mas eu sempre fui um cara que, desde criança, achava que eu tinha que tomar o controle das coisas. Porque, cara, você não tem que resolver nada, velho. A gente tem que parar de tomar a dor das pessoas, sabe? Porque a realidade é que muitas das vezes ninguém vai tomar, tá? Então, eu comecei a perceber isso, tipo, e isso não é ser desapegado, sabe? Igual as pessoas dizem, mas é você ser um pouco consciente. Eu sou um cara que, se alguém me chamar pra correr, me chamar pra fazer tal coisa, uma coisa que é legal e eu vejo que a pessoa precisa, eu vou falar, cara, vamos lá, é isso aí, vamos correr, vamos treinar, vamos sair, mano, você tá mal, vamos sair. Mas quando você precisar, cara, dificilmente as pessoas vão fazer isso pra você. Isso aconteceu comigo, tá? Quando eu terminei meu relacionamento, eu tava mal, tá ligado? E foi só uma pessoa que falou, cara, vamos lá, sair, vamos jogar uma bola. E isso é muito incrível, cara. Isso é muito legal. Porque a essência do ser humano é ser sociável, velho. É ser sociável. Se a gente se exclui muito, a gente fica depressivo, tá? A gente começa a enxergar o mundo de uma maneira muito ruim, tá? A gente começa a ser muito pessimista, a gente começa a intensificar os sentimentos. E eu falo isso por conta própria. Então, se você tá triste, você intensifica. Se você vê uma situação na rua que é triste, você intensifica. Então, você ser sociável
te faz ver visões e te faz se sentir mais seguro. Cara, você ser sozinho te deixa inseguro. Não vai te ajudar em absolutamente nada, você vai se auto-sabotar. Puxando exemplos do mundo de pessoas bem-sucedidas, pessoas que venceram na vida. As pessoas precisaram de outras pessoas, velho. A gente precisa um dos outros. Então, Mark Zuckerberg teve um cofundador, que foi o Eduardo, teve mais pessoas ali à sua volta. O dono da Apple, ele precisou de gente, sabe? O Elon Musk precisou de gente. Então, pode ser que são caras loucos, tá? Caras que gostam de ficar sozinho. Isso tá tudo bem. A maioria das pessoas que são gênias, pessoas que são inteligentes, geralmente tem essa questão de querer ficar sozinho. Mas isso não significa que elas são sozinhas, cara. Isso não significa que elas são sozinhas. As pessoas têm momentos sozinhos e tá tudo bem. Mas elas ficaram com outras pessoas, elas tiveram relações interativas com outras pessoas. E esse é o ponto-chave, tá? Então, basicamente, uma coisa que eu tô sentindo na pele, já sinto isso há muito tempo e tô compartilhando pra vocês, tá? Então, se você sente assim, cara, pega esse vídeo, começa a refletir em cima, começa a ter esse olhar de que não é legal ficar sozinho, tá? E começa a tentar sair mais, sei lá. Em si, tenta olhar por esse lado e de como é importante ter amigos. E tá tudo bem se você é uma pessoa seletiva, se você prefere pessoas assim como você. Você também não precisa sair com pessoas babacas, pessoas que você não concorda, sabe? Tenta ser um pouco mais legal, sabe? Tenta, às vezes, sair com pessoas que, mesmo que não te agreguem tanto assim quanto você espera, é legal você sair com pessoa gente boa. Não precisa ser uma pessoa genial, pessoa muito inteligente, tem total visão de vida. Só não se deixa levar. Se for pessoas que não falam merda constantemente, tá tudo bem. Esse seria o ideal. Essa é a mensagem do vídeo. Mas comenta aí o que você acha disso, se você se sente assim. Se você tem alguma coisa, alguma dica, comenta aí. Se você chegou até aqui, deixe seu like, comenta que você chegou até o final. E, por favor, comenta sobre o vídeo. O que você achou do vídeo, que ponto que você achou interessante, porque isso mostra que você assistiu o vídeo. Isso mostra que as pessoas estão interagindo com o vídeo e o YouTube vai recomendar. Bom, eu já peço desculpa se a filmagem não ficou muito boa. Eu tentei improvisar aqui. Eu nem vi, nem testei. Só coloquei a câmera pra gravar. Mas se não ficou bom, me perdoem. No próximo vídeo vai vir melhor. Mas é isso aí, muito obrigado. Se inscreva no canal. Um beijo pra vocês. E é isso aí, galera. Não fiquem sozinhos.